Salve, salve pessoal, aqui é o professor Michel Bernardo, atualizando aqui pedidos, né? Pessoas me pedindo que eu gravasse mais vídeos de correções da PUC de anos anteriores. Então eu estou atualizando aqui a playlist do meu canal com provas de anos anteriores da PUC. Então esse ano, 2023, e vamos à correção das 10 questões do grupo 2. Vamos nessa. Bom, tá aí na tela, eu costumo colocar ali em cima o assunto principal e a questãozinha toda tá aí bonitinha. Vou resolvendo uma a uma. Vamos lá, a primeira questão é de esfera, geometria espacial, tipicamente aí de esfera e falando de volume. A questão fala o seguinte: B1 é uma bola esférica de volume V1. B2 é uma bola esférica de volume V2, cujo raio é o triplo do raio de B1. Então, uma esfera que tem um raio que é o triplo do outro, né? O que ele quer saber? Qual é a relação entre os volumes. Uma vez que uma esfera tem um raio que é o triplo do outro, o seu volume, obviamente, vai ser maior do que o outro, mas vai ser maior quanto? 3 vezes, 9 vezes, 12 vezes, 27 vezes, conforme está aí as alternativas. Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu preciso saber da esfera é a fórmula. Então, olha só. O volume da esfera, estou puxando aqui para fora. Peraí. Ó, puxando aqui para fora. O volume da esfera é 4 sobre 3 π R3. Ou seja, R ao cubo. Esse é o volume da esfera. 4 terços vezes π vezes R ao cubo, tá? Vamos ver o seguinte, vamos falar assim, ó, a bola B1, tá? Vamos dizer que ela tem um raio R1, beleza? E, consequentemente, ela tem um volume V1, que vai ser 4 sobre 3 π R1 ao cubo, tá? Depois eu tenho uma bola B2 que tem um raio R2 que é igual a 3 vezes o R1 e que o volume dessa esfera 2 vai ser 4 sobre 3 π R2 ao cubo. Só que aqui que está a parada. Eu vou tirar esse R2 daqui, tá? E vou colocar no lugar dele essa expressão, que é 3R1, e vou refazer a fórmula do V2, tá? Que foi a condição que ele me deu ali, a relação que ele me deu. Então vai ficar assim, ó, uma outra maneira de escrever o volume da esfera 2. V2 é igual a 4 sobre 3 vezes π vezes, vou botar aqui entre parênteses, o 3R1 ao cubo. Tá? Porque o R2 ele vale o triplo de R1. Então é isso aqui, ó, que eu estou substituindo na fórmula, tá? Porque a relação aqui, ó, foi dada no enunciado. Bom, então a gente vai ter como resposta final aqui, deixa eu só dar uma descidinha aqui na página, continuando aqui embaixo. Então a gente vai ter o seguinte, ó, que o V2 ele vai ser igual a 4 sobre 3 vezes π. Agora, o que é 3R1 ao cubo? 3 ao cubo é 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 3 vezes 3 vezes 3. 27R1 ao cubo. Aí você vai falar assim, o que você vai fazer? Você vai simplificar o 27 com 3? Vai multiplicar pelo 4? Não. Eu agora vou colocar uma em função da uma em razão a razão de uma pela outra, tá? Que vai sair o quanto que um volume é do outro, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Quando a gente quer saber o quanto que um é maior que o outro em alguma coisa, a gente faz a razão. Então, eu vou botar assim, ó. Qual é a razão entre os volumes, né? Para saber quanto que um é maior que o outro. Então, eu vou dividir V2 por V1. Fazer a divisão dos volumes. E aí eu vou encaixar as fórmulas que ficaram aqui, tá? O V2, ele vai ficar 4 sobre 3 vezes π vezes 27 R1
ao cubo. O V1 embaixo, ele vai ficar 4 sobre 3 vezes π vezes R1 ao cubo. Já está ali o 27, né, gente? Assim, você já conseguiria ver, ó, que esse 27 é o fator que está no meio da multiplicação do V1, porque tirando o 27 ali da fórmula do V2, você tem 4 sobre 3 π R1 ao cubo, que é o volume da primeira esfera. Então, você tem o 27 infiltrado aí, que já está mostrando que é 27 vezes. Mas, como a gente tem essa razão, a gente corta o 4/3 em cima e embaixo, a gente corta o π em cima e embaixo, e a gente corta o R1 ao cubo em cima e embaixo. Então, a gente vai ficar com essa razão da seguinte maneira. V2 sobre V1 é igual a 27. Foi o único número que sobrou. Multiplicando cruzado, passando esse V1 lá para cima, a gente tem que V2 é igual a 27 V1, tá? E aí saiu a resposta da questão, tá? O V2 é igual a 27 V1, o gabarito letra D. Primeira questão aí dessa prova da PUC de 2023, tá? Lembrando que a PUC ela coloca também o ano à frente, assim como a UERJ. Então essa prova de 2023, ela foi realizada no ano de 2022. Ela é acesso 2023. Vamos para a segunda. Segunda questão, PUC adora essa questão de condição de alinhamento aí da geometria analítica, né? Então ele dá 3 pontos e já diz que eles são alinhados, tá? Esses pontos estão na mesma reta. Daria para fazer por até função do primeiro grau. Você determinaria ali o A e o B, a função, que você vai ter a reta, coloca o C ali, e aí você vai achar esse X, né, que é o Czinho ali, né, a abscissa do ponto C. E a maneira assim, mais geral, mais clássica, é a maneira do determinante, né? Quando a gente começa a estudar a geometria analítica ali, entre aquela transição entre distância de pontos e equação da reta, a gente estuda essa condição de alinhamento, que é quando aquele determinante dá zero. Então eu vou por ele, que às vezes até é uma maneira de revisar o determinante, muita gente aí não lembra como fazer. Então vamos montar o determinante. Olha só, o determinante se monta assim. A primeira coluna é o x dos pontos, a segunda coluna é o y e a terceira coluna é tudo 1. Tá? Então vai ficar assim, 2, 9, aqui é o ponto A, tá? E aqui do lado 1. Embaixo eu vou botar o ponto B, 2, 3 e do lado 1. E embaixo eu vou botar o ponto C, que é o Czinho, 0, conforme ele está aqui, ó, e 1. E aí eu vou para o determinante. Como é que a gente resolve o determinante pela regra de Sarri? Você copia as duas primeiras colunas, ó, 2, 2C e 9, 3, 0 no final da matriz, tá? Essa matriz 3 por 3, e vem subindo e descendo as diagonais. Deixa eu apagar agora essa... Deixa eu apagar aqui essa parte aqui para não atrapalhar com as diagonais. Então vamos subir as diagonais. Olha, eu vou fazer aqui de verde as diagonais que vão subir. Ó, C vezes 3 vezes 1 vai dar 3C, tá? 0 vezes 1 vezes 2 vai dar 0. 1 vezes 2 vezes 9 vai dar 18. Então, olha só, essa diagonal que sobe, S de subir, é a diagonal secundária. Na verdade, S de secundária. Essa diagonal, ela vale 3C mais 18, tá? Vamos fazer aqui de vermelho a diagonal que desce. Então, olha só, 2 vezes 3 vezes 1 dá 6, tá? 9 vezes 1 vezes C dá 9C, tá? Então, os três elementos ali da diagonal, eles se multiplicam. 1 vezes 2 vezes 0, tem 0 no meio, zerou, né? Dá 0. Somou tudo, isso aqui vai dar 6 mais... Deixa eu só dizer quem ela é, né? Essa aqui é a diagonal principal. A diagonal que desce é a diagonal principal. Então, ó, dP é igual a 6 mais 9C. Bom, então a mancha aqui na minha mesa. Saiu. Então, o determinante dessa matriz ele tem que dar 0, tá?
Quando o determinante dá 0, isso indica que os pontos estão alinhados. Então assim, ó, eles estão assim, ó. Você tem numa mesma reta o A, o B e o C, eles estão alinhados. Caso o determinante não dê 0, dê um número diferente de 0, qualquer que seja esse número, 1, 5 ou negativo, o módulo desse determinante dividido por 2 é a área do triângulo formado entre os pontos, tá? Porque assim, eu tenho duas condições. Ou eles estão alinhados ou eles não estão alinhados. Se eles não estão alinhados, eles formam um triângulo, tá? E aí a área desse triângulo vai ser o módulo do determinante sobre 2. Não é o caso dessa questão, mas eu acho que vale, tá? Acho que vale dar uma observação aí para o caso. Tá, e se não for 0, o que a gente faz? O que pode ser pedido? A área do triângulo. Então, olha só, lembrando que o determinante, ele é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, é a de baixo menos a de cima. E, nesse caso, ele tem que dar 0, tá? Então, vai ficar assim, ó. O 6 mais 9C menos a verde lá de cima menos 3C, ó, é menos tudo, hein? Menos 18 também. Isso aqui vai dar 0. Deixa eu passar uma parede aqui para não confundir uma coisa com a outra. Então vamos lá. Resolvendo a equação e matando a questão, 9C menos 3C dá 6C. E 6 menos 18 dá menos 12. Passando esse menos 12 para o lado direito, fica 12 positivo. Então o C, ele é 12 por 6, ele é igual a 2. Ou seja, se o ponto 2,9, o ponto 2,3 e o ponto 2,0, eles são colineares. Outra coisa também que um pouquinho de malícia, né, você conseguiria identificar que, já que os dois primeiros estão no mesmo x, né, ou seja, o A e o B, ele é um segmento vertical, tá? Ele é um segmento vertical no plano cartesiano, assim, tá? Então, o A e o B, ele tá assim, ó, ele tá vertical. E aí, para o C estar alinhado, ele obrigatoriamente ele tem que ter o mesmo C deles, tá? Então, obrigatoriamente, ele tem que ter a mesma coordenada. Ah, então, pô, para que isso tudo? Porque se o A e o B não tivessem o mesmo x, seria um segmento inclinado no plano cartesiano, e você obrigatoriamente teria que partir para algum desses artifícios, né? Ou fazer a reta, a equação da reta, que é a mesma coisa da função do primeiro grau, ou partir para esse determinante aí, que resolve sempre. Tá bem? Então é isso, C igual a 2, segunda questão. Vamos para a terceira. Terceira questão, uma questãozinha trabalhosinha, tá? Aí dessa prova da PUC, que é uma questão que fala de seno, cosseno e tangente de um ângulo que não é um ângulo legal, né? Π sobre 5 não é um ângulo que a gente conhece, mas eu vou te mostrar que a gente pode fazer com o ângulo que a gente conhece, que vai dar no mesmo, tá? Vai dar no mesmo e dá para pegar os valores ali de boa. Então ele fala que tem o A, B e o C, um é o cosseno de menos π sobre 5, o outro é o seno e o outro é a tangente. E os ângulos estão em radianos e tal. Ele quer saber quem é maior que quem, né? A, B e C aí, quem é maior que quem. Bom, trouxe um plano cartesianozinho, trouxe um círculo trigonométricozinho aqui para me dar um apoio. Por motivo de curiosidade, né? Quem é o π sobre 5, né? No caso ali dos radianos, né? O π ele equivale a 180 graus, tá? Então, olha só. O ângulo π sobre 5 radiano, tá, em graus, ele é a mesma coisa que 180 graus sobre 5. Tá? Eu estou substituindo aqui o π sobre 5, desculpa, eu estou substituindo o π por 180, tá? E aí 180 dividido por 5 vai dar exatamente 36 graus. Aí é aqui que você pode falar assim, caramba, já desisto porque eu não sei nada do 36 graus. O que você sabe do 36 graus? Você não sabe muita coisa, mas olha o que você pode fazer. Olha só, aqui onde eu estou traçando essa linha, aqui é o ângulo de 45, tá? O 45 é uma referência, porque é um ângulo que tem seno e cosseno iguais, ali, raiz de 2 sobre 2 e tal. O ângulo nosso, 36, ele está um pouquinho mais abaixo, tá? Ele está aqui, ó,
Ele está um pouquinho aqui mais abaixo. E outra, o 36 positivo, tá? Porque presta bem atenção, tanto o cosseno quanto a tangente, ele está falando do menos 36. Ou seja, ele está falando do 36 aqui embaixo, ó. É o menos 36. Eu estou fazendo tudo em graus porque é equivalente, tá? Então, aqui é o π sobre... Ó, esse cara aqui, 36, é o π sobre 5 que eu estou falando, tá? Mas eu estou falando ele em graus. Então, assim, quem é o seno de 36 graus? Quem é o cosseno dele? Quem é a tangente? Vamos para a tangente primeiro. Quem é a tangente? Tangente não está aqui no círculo? Olha só, eu vou botar Vou pegar uma reta aqui. Olha, a tangente, olha só, é essa aqui é a reta da tangente, tá? É uma reta, ó, aqui é a reta da tangente, aqui é o eixo do seno, né, que é o y, e aqui é o eixo do cosseno, que é o x, tá? Então a reta da tangente, ela paralela à reta do seno, e para a gente chegar no valor dela, a gente tem que passar pela origem, passar pelo ângulo, ali no arco, na circunferência, e atingir ela. Então, olha só, a tangente que ele está pedindo é do menos π sobre 5, é do menos 36. Então, é uma tangente negativa, tá? Isso é um fator interessante. Então, olha só, vou fazer elas de verde. A tangente é esse valor aqui, ó. Esse valor desse segmento que eu estou pintando de verde aqui, ó. Esse cara que eu estou pintando de verde aqui, ele é o C. Só que assim, o C é um valor negativo. E você vai reparar que os outros dois que ele está pedindo são dois valores positivos. Então o C é o menor de todos, tá? Ou seja, é uma dica que a resposta é letra D ou letra E. O C já é o menor de todos. Bom, quem é aqui o A? O A é o cosseno desse ângulo que está aqui, do menos 36. Aí o cosseno tem que projetar aqui para o eixo dos cossenos. Então eu estou falando dessa medida aqui, ó. Eu estou falando dessa medida aqui, ó, azul. Esse é o valor do A, tá? O C é o verde, o C é negativo. Vou até botar aqui, ó, o C é menor que 0. O A é positivo e é menor que 1, né? Porque o círculo trigonométrico ele tem um raio unitário, então o raio é 1. E vou fazer aqui de vermelho, o B é o seno do 36. Então o seno, ó, pega aqui o 36 que eu peguei como referência, está bem aqui, ó. Ou seja, ele é um pouquinho maior que meio, porque o 30 graus, o seno do 30 graus é meio. O 36, o seno começa a subir um pouquinho, então é um pouquinho maior que meio. Então esse aqui é o B, tá? Então assim, comparando aí, você sabe que o C é o menor. Mas agora, e quem é agora o maior de todos? É o A ou é o B? Então, o maior de todos é o A. Porque para ângulos menores que 45, que é o caso do 30 que a gente tem, o cosseno, ele é raiz de 3 sobre 2, né? Ele é quase 1, né? Raiz de 3 sobre 2 é 0,85 mais ou menos. Então ele é quase 1. E aí conforme o ângulo vai aumentando, esse cosseno vai tendendo a 0, ele vai diminuindo. Já o seno vai aumentando. Então assim, por isso que eu peguei o 45 como referência. Como o 36 ele está antes do 45, então assim, todos os ângulos menores que 45 tem o cosseno maior que o seno. Depois de 45 isso se inverte. Você vai ter o seno maior do que o cosseno maior do que o seno, tá? Ou desculpa, o seno maior do que o cosseno. Então assim, eu não fiz um 36 com instrumento, assim, eu fiz ele à mão livre, então assim, o segmento azul caiu maior do que o vermelho mesmo, então, mas não é por aí que a gente vai fazer, qual é o tamanho ali medindo não, mas essa é a relação, tá? Eu posso fazer um comparativo aí com 45 que a gente conhece, com 30 também, então o 36 ele está nessa região. Então o A é o maior, o B depois ele vem em seguida e o menor de todos é o C porque ele é negativo. Então a resposta da questão é a letra E, sendo ó, o C o menor, fica de olho aí na simbologia, né, do maior menor, para onde que ele está virado, né? Então assim, ele fala que C é menor que B, que é menor que A, tá? Então o maior de todos é o A, o menor de todos é o C. Belezinha. Bom,
vamos à quarta questão dessa prova, que é a questão de número 4, uma questão aí de aritmética básica. Essa questão aí é simples, né? A questão do relógio fala o seguinte: o Alberto, ele olha o relógio e vê 14h15, né? 2 horas e 15 da tarde. 1000 minutos mais tarde, ele voltou a olhar o relógio e ele está querendo saber que horas é isso, né? Ou seja, quanto que é 1000 minutos passados de 2 horas e 15 da tarde? Bom, primeiro a gente tem que entender quantas horas e quantos minutos equivalem 1000 minutos, né? Então, essa conta a gente faz dividindo 1000 minutos por 60 minutos, né? Para saber quantas horas tem, tá? O resto, caso tenha resto, vai ficar em minutos, tá? Se as horas não forem exatas. Então a divisão, eu vou pegar aqui o 100, né? 100 dividido por 60 vai dar 1, e aí sobra 40. Eu baixo o último zero, tô falando aí de 400 dividido por 600 dá 6. 6 vezes 60 dá 360 e sobra um último 40 que eu vou parar sem vírgula, sem nada. Então olha só, esse resto é 40 minutos e esse meu 16 é 16 horas. Então olha só, 1000 minutos equivalem a 16 horas e 40 minutos. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma soma dos horários. Ó, vou botar aqui 14 horas e 15 minutos somado, soma bonitona mesmo, direto, somado com 16 horas e 40 minutos. E vou passar a régua aqui e vou somar. Bom, ó, hora com hora, minuto com minuto. 14 com 16 dá 30. E 15 com 40 dá 55 minutos. Falar, então essa é a hora. Não, então, o que acontece? Passou de um dia essa parada, né? Passou de 24 horas. Então o que a gente faz? Tira 24 horas daqui, porque passou de um dia, o relógio virou. Ele aconteceu isso 2h15 da tarde, 1000 minutos depois, cara, ele passou outro dia, foi pro outro dia, tá? Porque passou de 24 horas, vamos dizer que era 2 horas e 15 da tarde de domingo. Quando ele olha o relógio 1000 minutos depois, ele tá na terça-feira, porque a segunda passa toda, né? São 24 horas e ele tá na terça-feira. Ou seja, 30 menos 24 dá 6 horas e 55 minutos. Essa já é a resposta, tá? Da manhã. Então, tá lá, ó. Gabarito, letra D de dado. Bem, show. Vamos para a quinta questão. Quinta questão aí da PUC. Adora também o tema porcentagem. O PUC, o ERJ, adoram esses teminhas de porcentagem. E a PUC, assim, ela trabalha porcentagem de maneira simples, né? Muita coisa do desconto, muita coisa da prestação, com valores bem redondos. Vamos lá. Um eletrodoméstico, custando inicialmente R$ 850, foi comprado com 10% de desconto. 10% é cálculo mental, né, pessoal? Então, olha só. 850 menos 85, tá? Vou botar aqui, ó. 85 é 10%, né? Porque se 100% é 850, tira um zero. 10% é só tirar um zero. E 1% tira 2 zeros. Caso não tenha, anda com a vírgula. Então, 850 menos 85 vai dar 765. Esse é o valor do eletrodoméstico com desconto. Beleza? O que ele vai fazer? Ele vai pagar em 6 prestações, ou seja, ele vai pegar esse valor e vai dividir por 6. E a resposta vai estar lá, tá? Vamos lá, ó. 7 dividido por 6 dá 1, sobra 1. Baixa o 6. 16 dividido por 6 dá 2, que é 12. Né? 16 menos 12 dá 4. Baixa o 5. Então quem encaixa aqui bonito é o 7. 7 vezes 6, 42. E lá para 45 ainda sobra um 3. Aqui a gente continua com a vírgula, né? Bota o 0, vírgula aqui. E aí cabe o 5 bonitinho e resto 0. Acabou. Aí, como a gente está falando de dinheiro, R$ 127,50. Gabarito letra D.
essa vai ser o valor de cada prestação aí desse eletrodoméstico. Então, talvez a questão mais fácil dessa prova aí. Vamos para a próxima. Número 6. Uma questão aí de áreas de figuras planas, geometria básica aí, né? Então, ele está falando que isso aí é a moldura. Geralmente eu já vi essa questão falando que isso aí é um vão de uma porta, né? Então você tem a entrada, que geralmente a entrada das portas são retangulares, né? Mas geralmente tem esse vão de semicírculo aí em cima. Então é essa, ele quer saber qual é a área do quadrado, já que um está montado no outro. Então olha só, se um está montado no outro e ele fala que é semicírculo, poderia ser um setor, mas ele falou que é semicírculo, então tá de boa. Então o centro do círculo está bem ali na metade do lado do quadrado, tá? Onde a gente tem um raio aqui e um raio aqui, tá? Ou seja, a gente tem o diâmetro ali. Bom, é questão de fórmula, duas fórmulas, né? Fórmula de círculo, área do círculo e área do quadrado, né? Então, como ele fala essa informação aqui, ó, que a área do semicírculo é 5π, então vamos lá, ó. A área do círculo ao meio é 5π. Como se eu também poderia falar que a área do círculo é 10π, né? Se metade é 5π, mas dá no mesmo, né? Então qual é a área do círculo? É πr ao quadrado, né? πr ao quadrado dividido por 2, isso aqui vai dar 5π. Olha o que a gente vai fazer agora. Esse π vai cortar dos dois lados. Se você mandar qualquer um para o outro, pro lado oposto, ele vai para baixo, né? Porque ele está multiplicando ali, ele vai dividir. Então ele corta. E aí o 2 subindo aqui, a gente tem a seguinte relação. Relação não, a gente tem o seguinte valor já, concreto, né? Que o raio ao quadrado é igual a 10. 2 vezes 5, 10. Tá? Ou seja, a gente tem que o raio do círculo é raiz de 10. O raio do círculo é a raiz quadrada de 10. Né? E que não tem que fazer. Nada dessa parada de vírgula, não. Raiz de 10 não é exato, deixa não dá para simplificar também, porque 10 é 2 vezes 5. E é isso. E assim, o que você precisa perceber? Que o lado do quadrado, ó, ele vale 2R. Tá? O lado do quadrado, ele vale 2R. Então, olha, qual vai ser a área do quadrado? Vai ser L ao quadrado, né? Que é o que? 2R vezes 2R, né? Ó, se o lado do quadrado vale 2R, que tá nítido ali, né? Ali em cima a gente pega. Então a área do quadrado, que a fórmula é L vezes L, então vai ser 2R vezes 2R, tá? Então vai ser 2 vezes raiz de 10 vezes 2 vezes raiz de 10. Eu poderia, né, ou seja, encaixar ali na fórmula, dá no mesmo, né? Então assim, isso aqui virou uma multiplicação de radicais, né, que a gente tem que ficar atento que nessa multiplicação tem uns videozinhos muito bons que eu tenho botado aqui no meu canal de questões da Prefeitura do Rio, né, de 9º ano, 8º ano, que trabalha com esse conceito. Tem lá uma playlistzinha, se for de interesse também vale muito dar uma olhada. Papo de corrijo 26 questões em menos de meia hora dessa prova aí da rede, né, bem de boa. Então olha só, o azul com azul, ou amarelo com amarelo, quem tá fora, quem tá fora, quem tá dentro. Então 2 vezes 2 dá 4, e raiz de 10 vezes raiz de 10 dá 10, tá? Então só aqui aproveitando as cores, se ninguém ficar perdido, esse 4 azul, ele veio de 2 vezes 2. E esse 10 veio de raiz de 10 vezes raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 100, que é 10, tá? Então, final, 4 vezes 10 dá 40, gabarito aí, letra D. Essa aí é a área do quadrado. Muito bom. Vamos para mais uma. Agora questão de número 7. Questão de número 7 fala sobre essa... Não, essa aqui é mais fácil da prova. Não era outra, não. Essa aqui é a questão mais fácil da prova. Um concurso tem 50 vagas. Então, ó, um concurso tem 50 vagas. Isso é de razão proporção. 50 vagas, 1.700 pessoas se inscreveram. Ou seja, 1.700 candidatos. Qual é a relação...
candidato por vaga, divisão, né? A razão é uma divisão. Então eu vou botar, ó, candidato dividido pelo número de vagas. Ou seja, 1.700 dividido por 50. Essa vai sair relação candidato-vaga, vai dar um, né, se no caso não der um número inteiro, fica ali no quebrado, mas nesse caso vai dar. Corta aqui, ó, 170 dividido por 5 dá 34 candidato-vaga. Candidatos por vaga, tá? Gabarito letra D, realmente essa aí é mais fácil. Vamos para 8. Questão de número 8, uma questão básica aí da parte de, né, álgebra, matemática aí, né, aritmética, enfim, mas saber a expressãozinha com frações, né? Você tem aí um número inteiro elevado a um expoente negativo, que é uma inversão. Você tem aí uma soma de fração e terminando com uma divisão de fração. Então a parada aí é expressão com frações, tá? Um OBS, eu também tenho uma boa playlist aí de exponenciais, né? Expoentes negativos, toda a coisa das potências e tal. Então olha só, 7 elevado a menos 1 é 1/7. Vou botar ele aqui fora, tá? Porque a gente inverte a base. Um exemplo aqui externo, tá? 2/3 elevado a menos 2, isso aqui vai dar 9/4, tá? Ou seja, 2 elevado a 2 dá 4, 3 elevado a 2 dá 9, só que inverte, tá? O 9 vai para cima e o 4 vai para baixo. Isso aqui não está na questão, tá? É só um exemplo. Então vamos lá, quem é o N? O N vai ser, ó, menos, vou botar esse parênteses aqui, menos esse menos, eu vou descolar ele aqui, tá? Esse menos, ele é esse cara aqui. Tá, ele está fora. 7 elevado a menos 1, como eu falei ali em cima, ele é 1/7. Então é menos 1/7 mais 2/3. Isso está dentro do parênteses. E isso tudo aqui, ó, vai ser dividido por meio. Né? A gente lembra que a divisão de fração multiplica por ela invertida. Bom, vamos fazer essa continha aqui dessa... Isso é aquele clássico MMCzinho, né? 7, 3... Então aqui vai dar o 3 e aqui vai dar o 7, né? O MMC entre 7 e 3 é 21, né? Então, ó, vai ficar assim lá em cima. 3 vezes 1 dá 3, na verdade lá em cima menos 3. E 7 vezes 2, 14. Aqui, tá? Tudo isso aqui sobre 21. Estou fazendo a parte de cima. O 3 multiplica lá, ó. O 3 multiplica aqui o 1 e o 7 multiplica aqui o 2. Tá? Só que tem aquele menuzinho negativo lá. E aí, tá, vamos manter aqui o dividido por 1/2. Beleza, eu vou mudar agora aqui embaixo. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Menos 3 com 14 dá 11 sobre 21. E agora esse dividido por meio é a mesma coisa que vezes 2 sobre 1. Tá? Então o 11 vai multiplicar o 2, que vai dar 22. E o 21 vai multiplicar o 1, que vai dar 21. Então a resposta vai ser 22 sobre 21. Gabarito letra A. Tá? Questãozinha aí com atenção, a gente faz de boa aí a coisa do MMC, dos expoentes negativos e a inversão da divisão. Beleza? Acabando aí, questão de número 9, uma questão de PA envolvendo função. Bom, essa questão aí, ela fala assim, ó, um pouquinho enrolada aí, ó. Então, você tem uma PA de razão 2. Vamos sublinhar as coisas importantes aqui, ó, para a gente não se perder. Então, tem uma PA de razão 2 e o termo inicial, o A1, é 2. Ou seja, aí ele ainda explica mais um pouquinho, né? Então, se o primeiro termo é 2 e a razão é 2, a gente vai somando de 2 em 2. Então, o segundo termo é 2 mais 2, é 4, conforme ele fala aqui, ó, A2. Aí o terceiro termo é 4 mais 2, que é 6. Aí o 8 e o 10, e aí vai. Ponto. Aí ele fala, depois, tem uma função real em real, que é dada por f de x igual a 3x mais 7, função do primeiro grau. E aí olha como é que ele define a função, ó. Um número b, ele falou, ó, b3 é igual a 25. Mas como assim B3 é igual a 25? Você, olha, o Bn é igual a f de An. Então ele pegou, olha só, olha, ele pegar esse, peraí, vou pegar, entender por
que raio de B3 e 25 é esse que ele está falando? Vou mostrar aqui, ó. Olha o que ele está falando lá. Aqui, ó. Ele está falando assim, ó. BN é igual a F de AN. Então ele está falando pra gente que B3 é igual a F de A3. E quem é o F de A3? Olha, o A3 ele é o 6. Então ele está falando que o B3 é o F de 6. Ou seja, eu vou lá na função 3x mais 7 e vou fazer 3 vezes 6 mais 7. 3 vezes 6 dá 18. 18 mais 7 dá 25. Ou seja, é isso que ele quis me dizer, só que sem explicar nas contas como que se chegava lá. Tá? Eu estou explicando aqui do lado. Entendido isso, o que é o tal do B3 igual a 25? Ele está te pedindo aí a razão da PA, do B aí, né? Gerada pelos elementos de B e não de A, porque a razão do A está no enunciado, é 2, né? Nem tem esse distrator nas alternativas, mas ele quer a razão da outra PA. Então tá, então o que a gente vai fazer? Eu tenho duas opções, né? Eu tenho o B3 está pronto. Para eu achar a razão de uma progressão aritmética, eu tenho que buscar termos vizinhos, né? Como eu tenho o terceiro termo aí, o B3, ou eu vou em busca do B4 ou eu vou em busca do B2. B4 é 8, né? O B2 está ali também, é 4. Então eu vou pelo B2, tá? Então olha só, entendido isso que eu fiz aqui, olha só, quem é o B2? O B2 é o F de A2. Ou seja, é o F de 4. É o F de 4. Tá? E quem é o F de 4? É 3 vezes 4 mais 7. 3 vezes 4 mais 7 é 12 mais 7, que é 19. Então, assim, esse é o B2. Então, olha só. Se o B2, e esse é o B3, se o B2 é 19 e o B3 é 25, a razão é 6, correto? Então, para passar do segundo para o terceiro, eu somei 6. Então, olha, a razão da PA, que é o Rzinho, a gente tira fazendo B3 menos B2. Ou seja, a razão da PA vai ser 25 menos 19. Então, a razão é 6, tá bom? Gabarito letra C, tá? A razão é 6. Bem, muito bem. Vamos para a última questão dessa prova, das que eu mais gosto, aí do assunto aí que eu mais gosto de trabalhar, que é a geometria espacial. Bom, aí eu tenho um prisma que está planificado, né? Deixa eu até dar uma reduzidinha nele aqui, vamos trabalhar ele melhor aqui na tela. Então, um prisma planificado que ele dá algumas medidas e ele quer o volume do prisma, tá? Bom, vamos lá. Umas coisas para a gente não se confundir com o prisma. Primeira coisa, volume de prisma. Ó, volume de prisma é a área da base multiplicada pela altura, tá? Esse é o volume do prisma que a gente vai buscar. A área da base e a altura a gente vai buscar para resolver essa questão. Só que olha só, quem é a base? A base é o triângulo, tá, gente? Porque assim, na definição de prisma eu preciso ter duas bases opostas e paralelas e idênticas, tá? Então isso é um prisma de base triangular. Muita atenção. Esse triângulo é a base. E aí, assim, imagina essa caixa sendo montada como ela está ali. O triângulo vem, o outro vem e os retângulos encaixam aqui, tá? Então, esse 11 é a altura, tá? Então, ele seria montado como se esse retângulo de altura 11 estivesse colado numa parede. Então, a base vai ser os dois triângulos e a altura é 11. Show de bola? Então, vamos achar a área desse triângulo. Como é que a gente... Agora eu vou aumentar de novo ele um pouquinho aqui para trabalhar ele um pouquinho maior. Tá? Como é que a gente vai achar a área desse triângulo? Presta bem atenção. Quem é esse 10, né? Esse 10 que ele está dando a medida aqui, ó, é isso aqui, né?
Só que quando você junta, você cola, esse 10 está aqui, ó. Ele está aqui e ele está aqui, ó. Então é um triângulo isósceles, que tem essa base valendo aqui, ó, 16, tá? E os dois lados valendo 10. Você vai falar assim, pô, como é que eu vou achar? Tem aquela fórmula de Heron, né, que você consegue fazer a área do triângulo sabendo os três lados dele. Mas tem uma belezinha aqui, ó. Tem um artifício maneiro. A altura desse triângulo, ela também é mediana, porque o triângulo é isósceles, tá? Então ela divide esse 16 aqui, ó, ao meio. Então eu tenho 8 para cá e 8 para cá, tá? E, ó, esse triângulo, que eu agora vou dar uma pinturinha nele aqui, ó. Esse triangulinho aqui, ó, é um triângulo 3, 4, 5, tá? Multiplicado por 2. Então ele é o triângulo 6, 8, 10. Opa. Ele é o triângulo 6, 8, 10. Para quem conseguir identificar, se você não conseguir identificar que essa altura é 6, tá? Taca ali Pitágoras, tá? Então você vai fazer assim, ó. Lembrando que o 10 é a hipotenusa. 10 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 8 ao quadrado. 100 é igual, eu acho que eu estou fora da tela. Voltei. Estava muito grande ali. Igual a h ao quadrado mais 64. Joga lá para o outro lado, você tem que h ao quadrado é igual a 36, então h raiz de 36, o h é 6, tá? Por teorema de Pitágoras, você acha que esse h aqui é 6 de boa. E esse h é a altura do triângulo da base. Bom, achando isso, ó, quem é a área desse triângulo? A área desse triângulozinho é base vezes altura sobre 2, tá? A base dele é 16, a altura dele é 6 sobre 2. Vou dar um cortezinho aqui no 6 e no 2, tá? Que vai ficar o 3 aqui. 16 vezes 3 dá 48. Então essa aqui é a área da base do triângulo. Então vamos lá resolver agora, final, volume do prisma e última questão, ó. Volume do prisma vai ser 48 vezes 11, que é a altura do prisma. 48 vezes 11 vai dar ali o letra B, ó. 528, cadê? Não tem unidade. 528, tá? Gabarito, letra D. É isso, pessoal. Então tem aí, tem aulões do ano passado, com algumas questões aleatórias aí da prova da PUC. Tem a correção da prova de 2025, grupo 5, grupo 2. Tem aí correção 2023. Estou colocando também 2024. Tem bastante coisinha aí no canal. Beijo, gente. Para quem foi de interesse, atendendo pedidos, tá feito. Abraço.